sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mind Asset. Eu sou a Marília, aqui do time de comunicação da Itaú Asset, e como vocês sabem, na primeira semana de dezembro, nós tivemos o nosso tradicional evento anual Perspectivas e Desafios 2022, onde trouxemos os nossos especialistas para falar sobre como a gente está enxergando o cenário econômico para 2022 e também quais são as visões dos nossos gestores para os diferentes mercados, de renda variável, crédito, entre outros. E o evento foi um sucesso, a gente inclusive agradece aí todo mundo que acompanhou, foi realmente muito legal, o conteúdo que os nossos convidados trouxeram foi excelente e o engajamento de vocês, só faz tudo isso valer a pena. Bom, por conta disso, a ideia do nosso papo aqui hoje é trazer um pouco dos bastidores do evento e também falar sobre os principais pontos que foram abordados nos diferentes painéis. E uma curiosidade aqui, desde que eu comecei a gravar os episódios aqui para o Mind Asset lá no início do ano, essa é a primeira vez que eu estou presencialmente gravando com os convidados, inclusive estou torcendo para que essas gravações presenciais aconteçam cada vez mais, então é uma honra estar aqui com as convidadas de hoje, a Andréia e a Malu, que, assim como eu, também fazem parte do time de comunicação da Itaú Asset e vão bater aqui esse papo comigo hoje. E aí, Malu, e aí, Andréia, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo, Má. Super feliz de estar aqui com vocês hoje, de volta ao 3.500. Pois é. Em 2022, vamos com certeza tentar gravar mais presencialmente. Ai, tomara. É isso aí. Nossa, muito gostoso estar com todo mundo junto. A gente fez várias gravações remotas. Elas também funcionam. Também funcionam. Mas a conseguir conversar e olhar cada um pro rostinho da outra é muito especial. Funciona muito melhor. Sim, tá sendo bem legal. Mas então vamos aí, meninas. Bom, Andréia, falando aqui do Perspectivas, tradicionalmente, para quem acompanha, a gente sabe que esse é o principal evento da Itaú Asset e ele acontecia em um único dia, E esse ano a gente decidiu expandir o evento para 2 dias. E eu queria que você me contasse, assim, um pouco do motivo dessa mudança, como que foi o desenrolar do evento. Conta um pouquinho dos bastidores pra gente. Legal. É interessante olhar os bastidores de eventos como esse, porque tem muita coisa que acontece e as pessoas acabam não vendo, então é divertido contar aqui para vocês isso um pouco. Eu acho que uma das coisas mais importantes e diferentes que aconteceram em relação a Perspectivas foi a nossa decisão de fazer ele transmitido pelo YouTube no canal da Itaú Asset, que já está bem estruturado. Isso deu várias outras possibilidades assim, para a gente, pelo fato de qualquer pessoa poder entrar e poder depois acessar e ver no seu tempo adequado, fez com que a gente abrisse um pouco a cabeça e pensasse como é que a gente podia usar isso para conseguir trazer mais conteúdo ainda em relação ao que a gente sempre trouxe ao longo dos anos, Porque antes conta como que era aqui no prédio, na Faria Lima, no auditório. Eu já tive alguns modelos de Perspectivas, Então, teve um modelo que foi um café da manhã super requintado, com convites super selecionados, Um evento, assim, relativamente restrito mesmo, Depois a gente usava muito aqui o auditório da Faria Lima, que é excelente e tal, mas eu me lembro, cabem 200 pessoas no auditório. Não tinha muito como fazer mais que isso. Chegava a gente na mesa, por favor, preciso convidar esse cliente, ele não podia antes, agora ele pode, o que eu faço? É isso mesmo, assim, então quando a gente começou a tirar essa restrição de pessoas e poder atingir com, assim, qualquer pessoa, numa abundância de acesso, a gente começou a pensar com outra cabeça. E aí, isso deu possibilidade de a gente conseguir mostrar mais o que tem acontecido aqui dentro da Itaú Asset, que é um crescimento muito grande da quantidade de mesas, de mercados que são acessados, de pessoas com opiniões diferentes, cabeças diferentes, e quando a gente tinha menos tempo e menos possibilidade de dar o acesso para as pessoas, a gente de alguma forma tinha que escolher, fazer mais filtros, em relação ao que a gente ia colocar. Então, pôde abrir muito mais, Então, olhando para as classes de ativos e o que a gente achava que a gente tinha de movimentos mais inovadores, a gente chegou à conclusão que a quantidade de painéis que a gente tinha ideais eram muitos, eram 6 painéis. 6 painéis em um dia só é muita coisa. As pessoas não conseguem prestar atenção durante esse período todo, Então, tomamos uma decisão de fazer em 2 dias, quebramos em 2 manhãs. Obviamente, a gente sabe que também é difícil para a pessoa ficar conectada a manhã toda. A gente vê que as pessoas entram, saem, elas escolhem os temas que fazem mais sentido para elas, o que eu acho super razoável.
razoável. E aí a gente tomou essa decisão de expandir ali para 2 dias, né? E dividido ali em 6 painéis, 3 painéis em cada dia. E a gente sempre, historicamente, começou com um painel de economia, que é super razoável, porque você precisa entender o que está acontecendo, qual que é o cenário para conseguir depois aprofundar em relação a cada um dos mercados. E no painel de economia, a gente já começou com um desafio, porque no início do desenho do evento, o painel de economia era talvez o mais simples, né? Porque a gente normalmente tinha um speaker único falando, né? E a gente já tem mensalmente, né, as nossas lives com o nosso economista-chefe. Então, seria só a nossa live mensal, só que... assim, mais estruturada e tal, mas estava super tranquilo. E o Diogo Guilhem, assim, é super fera. A gente estava tranquilíssimo que esse ia ser uma parte fácil do desenho. Tirar de letra. Pois é. E aí, ao longo do desenvolvimento do evento, o Diogo foi convidado para participar foi indicado, na verdade, para uma posição no Banco Central. Uma posição super relevante e que todo mundo aqui na Itaú Asset ficou super orgulhoso, porque ele trabalha aqui há muitos anos, formou uma boa parte da equipe de economia, representa a Itaú Asset, as opiniões dele sempre foram muito reconhecidas, né? Como a voz da Itaú Asset de economia. Então, a gente ter um cara como o Diogo sendo indicado para ocupar uma posição no Banco Central é um reconhecimento do mercado de que a gente estava muito bem representado. E esse processo de preparação para você ser sabatinado, né, para assumir esse tipo de posição, ele exige muito da pessoa e não fazia muito sentido o Diogo dedicar o tempo dele a muitas coisas. Então, ele se concentrou no processo de preparação e a gente precisou, na verdade, encontrar outra forma de passar a voz de economia da Itaú Asset para o mercado. No começo a gente levou um susto, para falar a verdade, mas no final foi mais fácil do que a gente imaginou, porque a equipe era muito fera, a equipe era muito boa. Então, assim, a gente não tinha mais um speaker único, mas em 2 speakers, que foi a Mirella Sampaio representando a visão de economia Brasil e o Guilherme Spilimbergo representando a visão de economia internacional, a gente conseguiu passar todas as mensagens de uma forma que eu achei que ficou muito boa. A gente já tinha feito algumas experiências com eles, sabíamos que ia ser legal, mas era uma outra escala de evento, então teve um desafio aí, mas essa mudança de atacante ali no meio do jogo foi divertida, mas foi bom, deu certo. Foi todo mundo pego de surpresa, mas, poxa, no final a gente acabou tendo um painel incrível, né, de economia. E como você falou, 2 representantes que são muito feras, né? Acho que aqui a gente tá super bem representado, né? E figurinhas reconhecidas, né? Que eles já, enfim, o Guilherme participou de uma live que a gente teve sobre, enfim... o mercado chinês, a gente também, a Mirella também já participou de live esse ano, então, enfim, eles já conheciam um pouquinho aqui da dinâmica, então entraram e foi um sucesso o painel. E esse acho que é o 4 perspectivas que eu ajudo a organizar, acho que a Andréia você também, né? É o 4. E que nem você falou, né? Acho que o mais bacana do evento realmente é esse debate que a gente tem entre as diferentes mesas de gestão. A gente tem live todo mês, mas ali é com 1, 2 gestores. Aqui é realmente uma oportunidade única de você ter 4 ou 5 gestores juntos, né, num painel. E aí que você consegue realmente ver a profundidade do debate, ver a pluralidade de pensamentos aqui, o quão grande também o que é a Itaú Asset. E ver como esses gestores, né, cada um deles conduz de uma maneira singular a estratégia dos seus fundos. Então... É meu evento favorito do ano. E eu espero que todo mundo, enfim, tenha gostado. Sim, você falou, né, dos diferentes gestores, das diferentes visões. E nosso primeiro painel, né, logo depois do de economia, foi o de renda variável, onde a gente teve gestores que, poxa, são super feras, já super reconhecidos no mercado. E até aproveitando, Malu, conta um pouco pra gente como que foi esse primeiro painel de renda variável, o que os gestores trouxeram de interessante. Fechado, vamos lá. Só para relembrar, aqui a gente teve 5 gestores nesse painel. Então, teve o Amer Ferraz, que é da família Dunamis, o Bernardo Gomes, da família Fênix, o Luiz Ribeiro, da família Asgard, e o Pedro Quaresma, PQ, né, que a gente chama ele aqui, da família Momentum. E eles 4, eles já tinham participado perspectivas de 2020. E aqui, esse ano, a gente quis trazer uma nova pessoa, que era o Rodrigo Koch, que entrou esse ano aqui na Itaú Asset. Ele é da família Optimus, e faz parte, a família Optimus tem um fundo de multimercado, mas ele cuida da parte de renda variável. Então, a gente achou que ele ia ser uma pessoa excelente aqui para contribuir para o debate.
E o painel de renda variável, assim, teve um consenso entre os gestores, né? E esse consenso foi que o cenário para o próximo ano vai ser bastante desafiador. Os bancos centrais pelo mundo estão tirando os estímulos de política monetária, a inflação está em alta e a atividade está reduzida em vários países. Até eu acho que foi o Elmer que comentou, assim, uma coisa que a gente já sabe é que o crescimento em 2022 vai ser menor que em 2021. E aí, vendo esse cenário, né? Teve vários comentários no YouTube, até fiquei um pouco surpresa, que falavam, poxa, vocês estão sendo muito negativos, vocês estão pintando um cenário muito negativo para 2022. Mas eu acho que aqui nesse painel, os gestores realmente deixaram algumas mensagens super positivas que eu acho que vale ressaltar. A primeira delas é que maior volatilidade não é necessariamente algo negativo para os fundos de renda variável. Mas o que essa volatilidade traz, né, é a necessidade de ser mais cauteloso na seleção dos ativos. Foi até o Luiz que comentou que quando todos os mercados estão em alta, todo mundo consegue aproveitar a maré, né? Surfar lá a maré. Mas é em um mar turbulento que você realmente tem que selecionar muito bem os seus barcos. Achei essa analogia dele super bacana. E a segunda é que mesmo nesse cenário mais conturbado, existem sim oportunidades. Foi o Bernardo que comentou, né? Toda crise gera uma oportunidade. Isso é verdade. E aí, entrando nessas oportunidades, né, que eles estão enxergando, o Elmer explicou que com o real mais desvalorizado é positivo para algumas empresas exportadoras, até mencionou o case da Suzano com exporte de celulose. O Koch comentou que a equipe do Ótimos gosta de empresas do setor da saúde, que não são tão impactados pelo cenário, né? Se o PIB vai um ponto para cima, um ponto para baixo, mas mais por fatores seculares, como o envelhecimento da população, as pessoas buscando por serviço de saúde. E também que commodities, especialmente o petróleo, foi mencionado por quase todos os gestores devido a um descasamento entre oferta e demanda que a gente está enxergando nos últimos meses. Então, a mensagem aqui desse painel é que gestão ativa vai ser muito importante em 2022 e deu para ver que os nossos gestores estão cautelosos, mas super antenados para buscar oportunidades. E aqui para o próximo ano, seletividade vai ser chave. Com certeza. A gente, assim, é consenso, né, que o cenário vai ser bem conturbado em 2022, mas é isso que você comentou, né? Cenários conturbados trazem mais oportunidades, especialmente para o mercado de renda variável. Então, vai ser desafiador, mas, por outro lado, a gente pode tentar, enfim, extrair bons frutos desse cenário. Por outro lado, né, falando aqui, Andréia, do mercado de crédito privado, a gente tem, né, um cenário aí de elevação de taxa de juros, talvez aqui a gente tenha um cenário diferente para esse mercado. E eu queria saber como é que os nossos gestores estão enxergando as perspectivas de 2022, tanto nas estratégias mais líquidas, né, de crédito privado, quanto nas estratégias mais ilíquidas. Como que tá os nossos gestores, a cabeça deles para crédito? Olha, eu achei o painel de crédito também bem interessante. Quem participou dele foi o Pedro Boanain, que é o gestor líder das estratégias líquidas, e o Sérgio Goldstein, que é o gestor líder das estratégias de ativos mais ilíquidos, né? Então, a gente já tem presença nesses dois mercados. Como você falou, a gente está num ano de CDI mais alto, né? Juros mais altos. E isso acaba sendo bastante mais atrativo para o mercado de fundos de crédito privado. E a gente tem, nesse ano, uma condição que, ouvindo o Pedro falar, me chamou bastante atenção como ela foi diferenciada ao longo de 2021 e possivelmente vai continuar ao longo de 2022, que é o fato dos spreads, ou seja, o quanto as empresas estão pagando para captar recursos através dentro dos fundos, como os spreads ainda estão atrativos, ainda são bons, né? Uhum. Ele lembrou bastante, fez uma retrospectiva que eu achei interessante para entender o contexto, né? Como o mercado de crédito foi desafiado nos anos de 2019, teve uma crise, assim, na verdade, teve um estresse técnico movido por uma questão de liquidez que trouxe uma volatilidade de cota muito grande para os fundos de crédito privado e, obviamente, ao longo de 2020, os fundos também sofreram bastante, aí mais por efeitos da pandemia, né? E tudo isso fez com que o mercado, nesses últimos 2 anos, amadurecesse e se desenvolvesse muito, né? Então, assim, a quantidade de emissões que eles mencionaram, mais de 900 emissões ao longo do ano, a liquidez dos títulos privados, que sempre foi baixa no Brasil, começou a atingir níveis muito maiores. Então, isso criou uma série de oportunidades com spreads altos num ambiente de juros crescente que trouxe, obviamente, demanda do investidor final. Então, os volumes alocados para crédito privado cresceram muito ao longo de 2021
E os gestores, eles estão bem otimistas para a continuidade desse desenvolvimento, que vai fazer com que a classe crédito privado ela passe a poder ocupar um espaço dentro da alocação de ativos dos clientes, não só um pedacinho ali do que é o pós-fixado. Na verdade, você passa a ter uma classe crédito privado que passa a ser possível de ser utilizada dentro da alocação de ativos dos clientes de uma maneira geral. E isso eu achei bem interessante, esse ângulo aí que o Pedro trouxe, né? Então, ele está vendo para 2022, obviamente, um ano difícil, com menos crescimento. Obviamente vai haver muita incerteza, tem um monte de incerteza ao longo do ano. Esse foi o tema, né, entre os painéis. Pois é, essa palavra, a gente tivesse um hashtag ali, a gente poderia, hashtag incerteza, quantas vezes foi mencionado, né? O que ele está vendo, né, que as empresas, elas estão antecipando que o ano vai ser muito difícil. Então, elas estão aproveitando para entrar no mercado meio que por agora, e talvez ainda no primeiro trimestre do ano de 2022, para acessar a liquidez quando ela ainda está assim, mais presente, em níveis de spreads mais ainda razoáveis, né? Pode até ser que o spread feche se as empresas melhorarem, né? Mas como a gente tem um cenário incerto pela frente, tem boas empresas vindo ao mercado para captar recursos. Isso, para quem está gerindo o crédito privado, praticamente uma Disney, né? Porque você escolhe o que acontece, o que você prefere. E aí aqui o pessoal da Itaú Asset tem uma posição muito diferenciada, porque o Pedro falou essa frase, eu gostei bastante, assim, que não tem nenhuma operação de crédito no mercado que não passe pela Itaú Asset, e tem algumas que só passam pela Itaú Asset, porque é relativamente simples juntar o volume suficiente para estruturar o que eles chamam de private placements. Então você tem a oportunidade de ter acesso a operações que nem precisam ir a mercado. Agora, para escolher todas essas operações é que não é assim uma coisa tão trivial, né? Especialmente num ambiente complexo como a gente vai viver em 22. E aí o time faz muita diferença. Conhecimento, profundidade, conhecimento de crédito mesmo, né? Experiência nesses mercados faz muita diferença. E a Faiga, que fez a mediação, que é uma querida, né? Conduziu super bem a conversa, mencionou um negócio que a gente não dá, a gente até esquece, mas é muito forte. O time de crédito privado é formado por quase 20 pessoas. Metade delas tem CFA. É um número muito destacado, assim. Eu acho que é difícil você encontrar um time tão qualificado, né, para atuar junto aí nesse mercado, né? Então, acho que eles estão assim, super bem posicionados para escolher o crédito e fazer também gestão ativa, ou seja, quando um crédito já está num preço bom, eles podem sair e entrar em outro. Então, isso traz mais oportunidades de ganho além do benchmark. Isso no mundo de fundos líquidos, né, que é um mundo de volumes muito grandes, e no mundo de fundos mais ilíquidos, o Sérgio, que todo mundo chama de Serginho, carinhosamente, trouxe pontos também que são grandes oportunidades, eu diria que talvez assim, muito para a pessoa física, né, porque as regulações que permitem emissões que são isentas de imposto de renda para a pessoa física, para estimular alguns setores, como infraestrutura, o setor imobiliário, por exemplo, criam uma série de oportunidades que podem ser exploradas. E eles fizeram várias emissões, algumas estruturações de fundos, algumas focadas em setores, outras um pouco mais amplas, aproveitando bastante os benefícios fiscais aí dos fundos regidos ali para 12.431, é o número da lei. Agora, ele trouxe um negócio que é importante, que assim, você precisa gerir bem uma carteira, diversificando os diversos riscos e tomando muito cuidado com a amarração de garantias, especialmente nesse tipo de operação. E aí o conhecimento jurídico de como é que você faz isso de uma forma estruturada faz muita diferença. E aí o time dele também é fera nisso, faz isso há muitos anos, trabalhou muitos até vieram do BBA, ou seja, trazem toda essa bagagem de conhecimento jurídico, né? Exatamente, então assim, conhecem esse negócio assim de trás para frente. Então, assim, eu achei o painel de crédito super interessante. Normalmente crédito é um tema até meio mais monótono, né? Porque você compra e leva a vencimento, mas hoje em dia não é isso aí, não. Hoje em dia, crédito é escolher ativa, fazer gestão ativa da carteira, prestar atenção nas amarrações de garantia, olhar o que está acontecendo com a legislação. Então, é um mercado bem dinâmico, bem bacana e com muita oportunidade para o investidor. O investidor, assim, pode olhar.
Não, com certeza, Bom, e aqui, assim, né, por um lado a gente falou aqui dos desafios para a renda variável, aqui a gente também está falando um pouco de oportunidades, um cenário um pouco mais otimista aqui para crédito privado e, né, num cenário de tantas mudanças, a gente teve, né, o painel de multimercado e o multimercado, né, os fundos multimercado, eles acabam sendo uma alternativa, né, já que eles são veículos que podem aí permear, né, várias classes de ativos e encontrar oportunidades de retorno, né, nesse cenário tão desafiador em todas essas classes de ativo que a gente mencionou até agora. E aí eu queria saber, meninas, de um modo geral, assim, como que foi, né, o painel de multimercados e como que está a cabeça dos nossos gestores de multimercado para 2022? Eu achei interessante você falar isso, porque foi até uma das mensagens que o Cavalete, né, nosso portfólio specialist que moderou esse painel, ele começou falando, né? Nesse cenário, enfim, que a gente já falou que vai ser mais desafiador, realmente aí que é uma das vantagens dos fundos multimercados, né? Que são fundos que têm maior flexibilidade para encontrar oportunidades, e aí, usando as palavras dele, ganhar dinheiro. Então, acho bacana que você também começou com esse gancho. Realmente é a vantagem aqui dos multimercados. Uhum. Aí só, de novo, relembrando aqui quem foram os protagonistas, né, aqui do painel. Foi o Marcelo Mendes, da família Optimus, que, enfim, a gente já teve também a participação do Rodrigo Koch, né, no painel de renda variável. O Andrew Woods e o Ricardo Marim, ambos também fazem parte da equipe do Red Plus. O Tarim Silvestre, da Estratégia Hunter, e a Silvia Biggio, que é responsável agora pelo nosso fundo Columbus, que foi lançado agora em 2021. Eu acho que foi bacana esse painel tá no segundo dia e logo depois de emergência, porque eu acho que, né, André, eles trouxeram uma visão, assim, muito internacional também. Verdade. Então, parecia quase que era o dia internacional. Porque eles, enfim, mostraram que eles estão atentos ao que está acontecendo no mundo, né? Com um cenário mais desafiador aqui no Brasil, eles estão, enfim, olhando para os mercados internacionais para achar simetrias e enfim, oportunidades. A Silvia, que é a nossa especialista de Latam, deu uma aula sobre a região e levantou um dado que não estava no meu radar, que em 2022 a gente vai ter 10 eleições na região, 5 delas sendo presidenciais. O Marinho Mendes também ressaltaram a mudança muito grande na postura do Banco Central Americano, né, o Fed, que acaba impactando a política monetária no mundo inteiro. O Fed não está mais usando a palavra temporária quando está mencionando quando está falando sobre inflação, e que vai tomar, enfim, medidas para tentar conter essa onda inflacionária. No geral, eu acho que a gente saiu assim, do painel de multimercado, vendo que os nossos gestores estão enxergando as oportunidades nos mercados internacionais e diversificando as carteiras com ativos fora do Brasil. E aí, olhando para os ativos, né, os ativos que eles estão apostando, tanto o Andrew como o Mendes comentaram que eles estão tomados em juro, porque, enfim, eles sabem que o Banco Central, tanto no Brasil como no mundo, ainda tem bastante trabalho pela frente, né, para conter essa onda inflacionária, vão ser forçados a subir a taxa de juros. Então, esse book, eles estão com essa posição prevendo esse cenário. O Mendes também comentou que ele está comprado em dólar, e olhando lá fora também muito para commodities, especialmente petróleo. Petróleo a gente viu em alguns painéis, né, no multimercado, até na renda variável, acho que teve bastante comentário de petróleo. E aí, Malu, assim, tentando contribuir aqui nessa parte do painel de multimercado, eu acho que é bacana pensar o multimercado como uma classe com muita agilidade, né? Com bastante flexibilidade de gestão. Então, tem um consenso de que o mercado é mais difícil, especialmente para renda variável, né? Você encontra poucos gestores com uma gestão muito construtiva, né? E encontramos alguns com uma visão bem negativa, podendo até com teses de operar vendido, né? Em Brasil, em alguns momentos. Isso é possível nos fundos multimercado, e aí que está um pouco da beleza aí dessa classe. Mas teve uma fala que o Tarim fez uma hora que eu achei bacana, que mostra que, assim, como o mercado de bolsa no Brasil teve correções rápidas. E como é importante estar atento a isso, porque teve no setor de consumo, por exemplo, ele citou situações de companhias super boas, bem estruturadas, consolidadas, que chegaram a cair, sei lá, 30% num movimento, às vezes exagerado, às vezes técnico, que você pode se posicionar e montar boas posições, independente da complexidade do mercado que está acontecendo. Então, o multimercados tem essa beleza, né? De poder entrar e sair rapidamente. E assim, mesas de gestão como do Red Plus, por exemplo, que foi representado pelo
Andrew, né? Trouxe ali um Marin também, né? O Marin acho que olhando mais a parte internacional, o Andrew olhou bastante a parte da curva de juros, olhando cada pedacinho da curva de juros, né? Como é que ele se posiciona nela. Mostra que dá para fazer bastante coisa, né? Eles têm uma amplitude de gestão grande. Então, acho que de um modo geral aqui dá para dizer que todos estão aí com uma cabeça mais internacional nos seus portfólios. Acho que isso é um consenso ali entre os gestores e também todos muito atentos aos ciclos, né, de aperto monetário, não só aqui no Brasil, como, né, principalmente nos Estados Unidos, porque isso acaba afetando, né, todas as economias mundiais. Então, enfim, a gente vê todos eles, enfim, se posicionando aí internacionalmente e de olho nesse ciclo de aperto, né, taxas de juros subindo e por aí vai. Foi um painel realmente muito rico, assim, foi super legal. E meninas, assim, teve um painel, a gente trouxe, né, esse ano, o painel sobre estratégias quantitativas, e me corrijam se eu estiver errada, mas acredito que tenha sido a primeira vez que a gente fez um painel dedicado a estratégias quantitativas. E eu particularmente achei super legal, enfim, eu me encanto por esse tema, e eu sei que esse é um mercado que vem crescendo muito, né, nos últimos anos, e aqui na Itaú Asset a gente tem 3 gestores que aplicam métodos quantitativos na gestão dos portfólios. E eu queria saber, Andréa, como é que foi esse painel e como que está a cabeça dos gestores nessas estratégias? Então, assim, eu acabei moderando essa conversa, né? Para mim foi uma mega oportunidade, que eu aprendi bastante, assim, sobre o que estava acontecendo nesse mundo, né? Eles são incríveis, assim, super até pacientes para explicar, porque tem coisas que não são triviais nesse mundo quantitativo, não. Mas, assim, primeiro, assim, eu fui provocada por alguns comentários deles do como o mercado era grande lá fora, e realmente, assim, os volumes são muito grandes e as assets maiores lá fora, elas têm um percentual de aplicação, integração de estratégias quantitativas muito grande. E são as assets que ditam tendência do que acontece. Então, é importante olhar ali esse mercado, né? Então, a gente conversou com o Léo Miller, que cuida da parte de pesquisa quantitativa, né? Então, assim, para que serve pesquisa quantitativa, né? Na verdade, a pesquisa quantitativa que o time dele faz ajuda a todos os gestores, não só os quantitativos, mas também os discricionários, para tomarem decisões mais embasadas em dados. Então, não significa que estratégias quantitativas, né, pesquisa quantitativa tem necessariamente que estar aplicada à gestão sistemática ou de robôs ou de modelos. Então, isso é uma coisa importante, assim, de entender, e por isso que isso está tão espalhado, né? Ele trouxe exemplos até do Warren Buffett, assim, que teoricamente até a antítese da estratégia quantitativa, porque ele é picker ali de nomes, né, de uma forma bem discricionária, mas com muita base de dados para tomar a decisão. Então, assim, usar os métodos quantitativos para embasar melhores decisões, eu acho que é um grande aprendizado ali desse painel, né? Aí depois, na conversa com o Rodrigo Schicaroli, foi interessante, porque o Schicaroli representou uma mesa que faz estratégia quantitativa que a gente chama de pura. O que é isso? Eles montam os modelos, gastam bastante energia para desenhar os modelos, escolher quais modelos fazem mais sentido em cada momento, mas eles não põem a mão no modelo enquanto o modelo está operando. São modelos automáticos realmente, né? E aí, enfim, ele contou assim, os métodos, quais são cuidados, né, que eles têm que ter para não fazer o overfitting, né? Algumas coisas que podem acontecer, que você usar... Você pode ser até enganado pelos dados, tem que ver se os dados estão te falando a verdade mesmo, então fazer alguns testes e tal. Mas eu achei muito interessante, assim, quando a gente falou de uma parte de uma posição que eles carregaram ao longo do ano e que foi super vencedora, que foi uma posição no mercado de juros pré-fixados, né? Que foi uma das posições que mais ganhou dinheiro ao longo desse ano e que... ao longo do ano, como eu já tinha ganho muito, assim, a vontade de sair da posição e realizar o lucro era grande, né? Mas ele mesmo falou assim, se eu tivesse que pilotar, eu já teria zerado essa posição há mais tempo, mas a estratégia não estava dando nenhum sinal que a posição deveria ser zerada, e a posição foi carregada ao longo de um período muito grande. Então, foi uma das posições mais vencedoras. Eu diria que até dentro da Itaú Asset, um dos books que mais ganhou dinheiro foi esse book, porque eles, enfim, estavam plugados ali no modelo mais automatizado, que ajuda a compensar os vieses
emocionais, né, que impactam qualquer investidor, inclusive os profissionais. Então, assim, ter essa ciência, né, essa consciência que esse viés existe é muito importante. Assim, foi interessante ver um cara super pró, assim, falando isso. Falou assim, olha, talvez eu tivesse zerado antes, mas o modelo não deixou. E essa é uma das estratégias do Global Dinâmico Plus. É verdade. Dentro do Global Dinâmico Plus, você tem um pedaço do Global Dinâmico Plus que usa as estratégias quantitativas e que, quando integradas a todas as outras, isso traz uma diversificação super saudável, né? Então, isso eu acho que é bem bacana. Depois a gente falou com o Vitor do EC, que sempre encanta, né? Mostrando os robozinhos que são lindos, né? Todos os robôs com nomes, o Dave e tal. E aí o Vitor explicou um pouco, assim, em que momentos que é importante você usar a intervenção humana e para mim ficou bem claro, são em momentos onde você não tem alguma coisa que tenha acontecido no passado que está se replicando agora. Então, ele deu exemplos mesmo na pandemia, que em algumas situações aquilo não estava fazendo sentido, eles desligaram. Em momentos de IPOs de companhias que não estavam previstas, então eles também tiveram que intervir, né? E contou bastante aí como que eles fazem isso no dia a dia e como é que eles escolhem os algoritmos e como facilita você dar o nome para cada um deles, tem um pedaço mais lúdico ali do processo que faz a vida mais divertida ali para eles também, né? Então, assim, eu achei um painel bacana, né? E no final, assim, a gente começou a tentar estimar qual era o tamanho desse mercado no Brasil para entender qual que é o potencial, ou como a gente viu que lá fora era muito grande, né? E aí a conclusão é que esse mercado no Brasil, ele cresce muito rapidamente, se não me engano era uma coisa do tipo que cresceu 20 vezes em 5 anos, né? Assim, a base era baixa, mas nada que cresce 20 vezes em 5 anos, você não pode olhar, você tem que olhar com profundidade, né? Chegando no número de, acho que 20 bi de reais em fundos que tem ou no nome quantitativo ou sistemático, né? Ou casas que são especializadas nisso. E aí fica aquela pergunta, mas e as outras estratégias que também são quantitativas, mas estão dentro de outras famílias de fundos? Essa conta é mais difícil de fazer para o mercado como um todo, mas olhando dentro da própria Itaú Asset, a gente encontrou dentro do mundo de beta e dentro do mundo de renda fixa, estratégias quantitativas assim, claramente sendo aplicadas. E só aqui dentro a gente já viu que já tem 20 bi. Então, a verdade é que esse mercado ele é maior do que ele parece. Então, tem que olhar com atenção mesmo e deve ainda continuar crescendo bastante. E eu fiquei feliz que a turma aqui já está super preparada, assim, para acelerar aí nesse mundo. Foi divertido. E uma coisa que eu achei muito legal também, Marília, é que nos comentários do painel tinha muita gente querendo entender os modelos, querendo entender os autores, quem foram as pessoas que desenvolveram. Teve troca de que linguagem de programação é a legal, qual é o livro que eu tenho que ler. Muita então, assim, pois né? Foi super bacana. E eles sabiam tudo, assim, eles foram super... É um painel super didático. Exato, né? E eles compartilharam muito conhecimento, né? Então foi bem bacana, assim, nesse aspecto. Foi até educacional para muita gente. Eu curti ter feito. Sim, não, super legal. E esse outro termo que você mencionou, né? Crédito era um tema que talvez antigamente tivesse um viés um pouco mais boring e hoje em dia é super atrativo. E eu enxergo o quant dessa mesma forma. Hoje em dia tá todo mundo querendo falar sobre, entender como é que funciona. Virou um assunto... a bola da vez. É a bola da vez. Então foi realmente super legal. Bom, meninas, acho que excelente. Adorei bater esse papo com vocês. A gente encerrou aqui com chave de ouro. Esse foi o nosso último podcast do ano. Obrigada, Andréia. Obrigada, Malu, pela participação aqui de vocês em nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui prestigiando vocês na minha frente. Adorei ter vocês aqui. E a gente se vê ano que vem. Maravilha! Vamos que vamos! Parabéns, Má, pela condução do Mind Asset, que explodiu aí ao longo do ano. Eu tenho certeza que tem seu dedo aí em cada pedaço desse sucesso. Foi muito bacana, Má, ser entrevistada. Já tive na cadeira de entrevistadora. E foi bacana que tá desse lado. E primeiro, né, episódio do podcast com a equipe de comunicação. Foi bacana. É verdade. Só de meninas, hein? Só de meninas. Importante. Obrigada pelo convite. Valeu, legal. Gente. Bom, e para você que está nos escutando, claro, hoje a gente trouxe os principais pontos, mas se você quiser rever o evento ou alguma parte dele, você ainda pode assistir aos painéis na íntegra, lá no nosso canal do YouTube. A gente, inclusive, né, vê que as pessoas sempre continuam acompanhando os nossos eventos, mesmo depois do evento ao vivo, que deixa a gente super feliz, é muito legal ver o engajamento de vocês. Então, se quiserem conferir, é só ir lá no nosso canal do YouTube.
E, bom, com esse final de ano chegando, a gente vai fazer uma breve pausa no nosso podcast, mas continuem acompanhando a Itaú Asset nas nossas redes sociais, porque a gente vai seguir super ativo em todas elas. E no início do ano que vem a gente está de volta para uma nova temporada. Então, boas festas para vocês que nos ouvem e em 2022 a gente se vê por aqui de novo. Obrigada e até lá!